Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Muitas pessoas não sabem o quanto é importante o livro do Apocalipse do ponto de vista teológico. Isso quer dizer que podemos aprender muito sobre Deus, sobre sua natureza, como ele responde e o que ele quer de nós neste livro do Apocalipse. Precisamos sempre lembrar que o propósito central deste livro é revelar Deus ao leitor por meio da pessoa do Messias Yeshua, Jesus Cristo. Uma das coisas que precisamos entender sobre Deus é que ele não muda. Como diz o escritor de Hebreus, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E isso tem algumas implicações sérias, porque muitas vezes as pessoas pensam em Deus como um Deus da vingança, um Deus da ira, um Deus do julgamento. Esse é o Deus do Antigo Testamento. Mas agora somos uma nova aliança, um povo do Novo Testamento. O que percebemos é que o Deus da nova aliança também é o Deus da ira, do julgamento e da vingança. Dito isso, pegue sua Bíblia e olhe comigo no livro de Apocalipse, capítulo 8. Vamos lá, Apocalipse 8. Vimos até agora que o livro do Apocalipse passa por estágios. Ou seja, há diferentes partes, e através delas encontramos uma revelação completa do que Deus quer que saibamos sobre os últimos dias. Por que isso acontece? Para que sejamos encontrados fiéis, para que não sejamos pegos de surpresa, para que possamos entender o que Deus está fazendo e quais são suas expectativas para nós nos últimos dias. Quando olhamos para Apocalipse capítulo 8, precisamos entender que há uma transição. Vimos no capítulo anterior, capítulo 7, que o arrebatamento ocorreu. Então Deus agora está agindo. Ele está trabalhando de um modo muito especial com os filhos de Israel. Ele também está agindo para promover um tempo de transição entre as nações. Isto é, ele quer ver as nações se arrependerem de seu ódio, de sua perseguição e de sua falta de compreensão a respeito do povo da aliança de Deus. Então, vamos começar. Apocalipse capítulo 8, versículo 1. Lembre-se de que completamos os 6 primeiros selos, e o 6º selo anuncia a vinda da ira de Deus. Mas isso não aconteceu até agora. Capítulo 8, lemos. E quando abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. É importante que nos perguntemos: qual é o propósito desse silêncio? A resposta é: para chamar a atenção. Isso quer dizer que Deus faz com que tudo aconteça muito rapidamente no 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º selo e agora há silêncio. Há uma pausa. E essa pausa é para chamar a atenção do homem. Para quê? Para o julgamento de Deus. Então, mais uma vez, vemos que o Messias está no comando. Ele está abrindo selos. E quando ele abriu o 7º selo, depois desse silêncio de cerca de meia hora, está escrito no versículo 2. E eu vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. Mais uma vez, vamos lembrar que, biblicamente falando, existem 2 tipos de trombetas. Existe uma trombeta conhecida como shofar, que tem o propósito de nos ajudar a entender os propósitos de Deus e como ele criou e providenciou tudo para nós. O shofar está relacionado à provisão de Deus. Mas aqui, provavelmente não estamos falando do shofar. Estamos falando das trombetas com o propósito de fazer um anúncio.
Lembre-se de que acabamos de ver meia hora de silêncio com o propósito de chamar a atenção. Então agora Deus fará um anúncio, e esse anúncio está relacionado ao seu julgamento, à sua condenação daqueles que o rejeitaram. Vamos então para o versículo 3. E outro anjo veio e aproximou-se do altar. Este não é o altar onde havia sacrifícios. Veremos que é o altar do incenso. E há uma conexão, o que constataremos em alguns minutos. Há uma conexão entre a oferta do incenso e também as orações dos santos. Mais uma vez, versículo 3. E veio outro anjo, e aproximou-se do altar, e havia um incensário de ouro em sua mão, e foi-lhe dado muito incenso, e também com ele as orações de todos os santos. Novamente precisamos nos perguntar, com que propósito? Qual é a conexão entre a oferta do incenso e as orações dos santos? Muitas vezes, se você é um bom estudioso da Torá, você se lembrará de que as ofertas de incenso eram oferecidas a Deus como um aroma agradável. E o que isso nos diz? Isso nos ensina que devemos ter certeza de que nossas orações agradam a Deus. Que nós não oramos segundo a carne, mas oramos segundo o Espírito. Que tenhamos certeza de que nossas orações estejam sujeitas às leis, aos mandamentos, aos estatutos de Deus. Que nossas orações reflitam um caráter justo e piedoso. Mas há outro aspecto importante. O que acontece quando alguém mistura um fogo estranho com a oferenda do incenso? Ela traz o julgamento de Deus, a morte, como vemos no livro de Levítico. Portanto, precisamos ter muito cuidado com nossas orações para não misturar nada que Deus veja como inapropriado, como algo impuro e imundo para Ele. Nossas orações precisam ser peneiradas com o caráter de Deus que encontramos nas leis de Deus. Então, olhe mais uma vez. Diz aqui que foi-lhe dado muito incenso com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que estava diante. Aqui, não precisamos nem olhar para a próxima palavra. Claro que deveríamos saber que palavra é. Lembre-se de que o livro do Apocalipse há uma ênfase quanto ao trono de Deus. Mais uma vez, quero compartilhar com vocês que todo o propósito do livro do Apocalipse é ensinar o que deve acontecer para que o trono de Deus, e o trono está relacionado ao governo de Deus, seu governo, seu julgamento, sua autoridade, encherão este mundo. Essa é a transição que estamos promovendo. Lembre-se, existe uma conexão, e os profetas ensinam uma lei espiritual. Primeiro vem o juízo, depois vem o reino de Deus. Assim, mais uma vez, vemos aqui que eles estão diante do trono de Deus. Versículo 4. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Mais uma vez, vemos que tudo está diante de Deus. Qual é o propósito disso? Por que existe essa redundância diante de Deus? Diante de Deus, diante de Deus. Para ensinar ao leitor que tudo o que está acontecendo aqui no capítulo 8 e no capítulo 9, quando lidamos com esses julgamentos de trombeta, tudo isso está acontecendo com a aprovação de Deus. Na verdade, é Ele quem está provocando esses acontecimentos. Ele está governando e realizando sua vingança e seu julgamento a fim de provocar a resposta desejada que Ele quer que o homem dê. Mas falaremos sobre o que é em alguns minutos. Versículo 5. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve, preste atenção, houve vozes ou sons, trovões, relâmpagos e terremoto. Essas coisas que são mencionadas aqui lembram muito o que lemos no livro do Êxodo, onde no livro do Êxodo 19 e 20. O que acontece nesses dois capítulos? Estamos falando sobre o povo de Deus, os filhos de Israel no Monte Sião, quando Deus quis realizar uma grande mudança no Monte Sião, quando manifestou seu caráter através dos Aser HaDribô,
os 10 mandamentos. E quando demonstrou seu governo, seu propósito, quais eram suas expectativas para seu povo e as leis para esta criação. A razão pela qual vemos, olhe mais uma vez para o versículo 5. A razão pela qual vemos essas vozes ou sons, trovões, relâmpagos e terremoto, é para chamar nossa atenção para a mesma verdade que foi ensinada no livro do Êxodo. Que Deus quer trazer uma mudança para este mundo, uma mudança para seu povo, uma mudança de caráter, que o caráter que governa o céu também governe a terra. Isso simplesmente nos leva de volta ao que já falamos anteriormente no livro do Apocalipse, onde o desejo de Deus não é novidade. Vemos isso, por exemplo, no livro de Ezequiel e no livro de Isaías, onde Deus quer encher este mundo com sua santidade. Isso quer dizer que Ele quer que este mundo reflita seu caráter. Vamos prosseguir para o versículo 6. Então, os 7 anjos, que tinham nas mãos as 7 trombetas, preparavam-se para tocar. E no versículo 7, o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Antes de prosseguirmos, precisamos fazer uma pequena pausa para fazer uma observação sobre o que está acontecendo nesses juízos da trombeta. O que está acontecendo é o seguinte: Deus está trazendo todos esses julgamentos, e a fonte deles é o céu. Essas não são coisas que podemos explicar pela ciência. Quando essas coisas horríveis acontecerem, nem mesmo os mais inteligentes, os sábios, os cientistas e outros terão uma explicação. E por que digo isso? Porque uma tendência frequente entre muitos dos que traduzem e ensinam o livro do Apocalipse é dizer: essa é uma espécie de guerra, talvez uma guerra nuclear, um conflito acontecendo no mundo entre indivíduos e coisas assim. E eles querem procurar uma explicação natural, científica e humana para o que está acontecendo. Não há explicação humana. Todas essas coisas nunca aconteceram. Por que eu quero enfatizar isso? Porque, mais uma vez, há pessoas, não apenas recentemente, mas ao longo dos tempos, que interpretam muito do que estamos falando como se no passado já tivesse acontecido. Então, deixe-me fazer uma pergunta. Quando na história vimos esse tipo de coisa, como granizo vindo do céu, misturado com fogo e sangue, o que é jogado no chão? Observe o que diz no final do versículo 7. E 1/3 das árvores e toda a planta verde foram queimados. Isso nunca aconteceu. É algo que está no futuro. E eu diria que isso não está assim tão distante do futuro. Antes de continuarmos, precisamos entender uma característica importante desses juízos da trombeta. Uma das coisas que serão repetidas inúmeras vezes nos juízos das trombetas que estudaremos nesta lição na próxima semana e na semana seguinte é que veremos o número 1/3. E por que isso acontece? 1/3 não é a totalidade. O que vemos aqui é uma ira parcial, não a ira consumidora de Deus. Isso vai acontecer mais tarde, em cerca de 1 mês e meio, quando estivermos estudando os juízos das taças em Apocalipse 16 e 17. Mas agora estamos estudando os juízos das trombetas. E os juízos das trombetas representam o julgamento parcial de Deus, não a sua vingança total, não a sua ira consumidora que traz destruição total. Não, ela é parcial. O que veremos é que esse juízo parcial tem o propósito de provocar arrependimento. E deixe-me te dizer uma coisa. Se houvesse outra maneira de Deus agir, de se comportar, que fizesse com que um número maior de pessoas retornasse a Ele, que o aceitasse, que acreditasse nele, Ele o faria. Mas não há. Há um juízo. E vemos ao longo da história de Israel, que foi quando Deus julgou Israel, quando Israel foi levado ao arrependimento, que houve uma mudança espiritual,
uma mudança que foi agradável a ele entre o seu povo. E conforme diz a Escritura, Deus não faz acepção de pessoas. Então, ele não vai tratar as nações de forma diferente. De fato, Israel foi separado como um exemplo para as nações. Vamos em frente. Vimos aqui que 1/3 das árvores e toda a planta verde foram queimados. Vamos passar para o versículo 8. Aqui lemos que o segundo anjo está pronto para tocar sua trombeta. Observe o que ele diz, e eis que. É uma palavra que chama nossa atenção para dizer que algo incomparável está acontecendo. Diz o versículo: eis que algo como um grande monte ardendo em fogo foi lançado no meio do mar. Aqui, mais uma vez, pergunto: isso aconteceu? Isso ocorreu? Observe a consequência disso. É surpreendente. Preste atenção. E 1/3 do mar transformou-se em sangue. Imagine isso. 1/3 de todos os oceanos se transforma em sangue. Versículo 9. 1/3 de todos os seres vivos que estavam no mar morreram. E qual é o final do versículo? E 1/3 de todas as embarcações foram destruídas. Agora, pense qual seria o resultado disso. Imagine, não há árvores, ou melhor, 1/3 delas foi destruído. Durante algum tempo, não existe grama. E agora descobrimos que 1/3 de todos os mares se transformaram em sangue. 1/3 de todos os seres vivos estão mortos. E a propósito, você sabe que porcentagem, que há um alto índice de pessoas que se alimentam do mar? Agora, então, não aconteceu só isso, mas 1/3 de todas as embarcações do mundo foram destruídas. Aqui, novamente, o que dizer sobre carga, transporte e movimentação de diferentes materiais de um lugar para o outro? Como você sabe, eu moro em Israel. Na verdade, moro perto do porto mais movimentado de Israel. E todos os dias vemos os navios que chegam e que partem. E no Shabá, quando o porto está fechado, vemos como os navios se amontoam. 15, 16, 18, 20 navios esperam o Shabá passar para que eles possam entrar. E quando nós, em Israel, não recebemos essas remessas, o que acontece é que, se esperamos 1 ou 2 dias, as lojas e os supermercados ficam vazios. Então, 1/3 dos navios serão destruídos rapidamente. E isso vai causar uma catástrofe para todas as nações do mundo. Isso chamará a atenção de todas as pessoas. Vamos agora para o versículo 10. Estamos prontos para o terceiro juízo da trombeta. Versículo 10. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu dos céus uma Kohath. Esta é uma palavra que muitas vezes é traduzida como estrela, mas também pode ser usada na linguagem bíblica como planeta, meteoro, cometa e muitas outras coisas diferentes. Estamos simplesmente falando de um corpo celeste, que pode ser pequeno, pode ser grande, pode ser qualquer coisa. O que sabemos sobre este corpo em questão? Ela era muito grande e queimava como tocha e caiu. Novamente, aqui, como podemos explicar isso? Quando levamos ao pé da letra, não há explicação humana para esse fato. Tudo bem, Deus está agindo. Todas essas coisas que estão acontecendo são para que possamos entender que existe um Deus. Deus está se manifestando ao povo. Não há outra explicação. Então, mais uma vez, ela caiu sobre 1/3 dos rios e sobre 1/3. 1/3 do quê? De todas as fontes de água. Observe que esta estrela tinha um nome, e esse nome é sinônimo de caráter. Vamos ver também suas características. O nome daquela estrela era Laná, que em português significa absinto. Mas o que é isso? Os estudiosos nos dizem que a palavra absinto é figurativa e remete à morte. E é claro, uma morte muito amarga. Por quê? Porque a morte é amarga de engolir. Então vemos nessa passagem que esta estrela se chama absinto e 1/3 das águas tornou-se amargo. E continua dizendo que muitos filhos dos homens, ou seja,
Muitos homens morreram pela ação das águas porque se tornaram amargas. Agora, pense na falta de vegetação. 1/3 das árvores destruído. Todo verde, toda a vegetação. Sabemos que 1/3 das criaturas vivas do mar desapareceram. 1/3 de todos os barcos foram destruídos. E agora descobrimos que 1/3 da água doce foi destruída. E de novo, e de novo, e de novo. Qual é a explicação? A morte. Mas por quê? Aqui, mais uma vez, muitas pessoas estão dizendo: bem, então estamos falando de Deus? Um Deus que é santo? Um Deus que é amoroso? Sim, porque Deus ama a justiça. Deus é um Deus santo e não tolera o pecado. Ele vai expiar tudo isso e nos concederá a redenção. Mas o problema é que o mundo não está respondendo a essa expiação. O mundo ignora e negligencia a provisão de Deus, e por isso Deus se irou. Agora, o resultado do seu julgamento já está sendo vivenciado. Vamos agora para o versículo 12. E o 4º anjo tocou a sua trombeta, e foi ferido 1/3 do sol, e foi ferido 1/3 da lua e 1/3 das estrelas. E por conta disso, 1/3 deles escureceu, e 1/3 do dia. Bem, diz que ficou sem luz este 1/3 do sol, e também 1/3 da noite. 1/3 das estrelas e a lua não brilharam. E de novo eu pergunto, como podemos entender isso? Será que isso faz sentido? Existe uma explicação humana? Será que os cientistas são capazes de nos dizer por que isso está acontecendo? A resposta é: não, não são. Por quê? Porque Deus. Precisamos nos lembrar, um dos nomes de Deus, um nome que transcende todas as coisas, é sagrado e significa que ele não tem limitações. Ele não pode ser contido em uma caixa. Nenhuma definição do ponto de vista humano consegue abarcar com precisão quem ele é e o que ele pode fazer. É isso que Deus está tentando transmitir ao seu povo. Ele está acima de tudo e é digno de adoração. E o que precisamos fazer? Lembre-se do mundo, da comunidade crente. Vimos em Apocalipse capítulo 7 que, quando o juízo de Deus começa a cair no capítulo 8, nos foi prometido que não experimentaríamos o juízo de Deus, a sua ira. Já partimos, mas veremos que Israel, lembra do que aconteceu com Israel? Eles foram selados para esse momento. Isso lembra muito o que vimos no Egito, quando o povo judeu não estava vivenciando aquelas pragas, aqueles juízos que caíram sobre o Egito. Observe novamente. Nós vemos que 1/3 do sol, da lua e das estrelas ficaram escurecidos. Veja o versículo 13. E eu olhei e ouvi um anjo diferente. Esse anjo estava voando no mais alto dos céus, e ele clamou com grande voz. Veja o que ele disse. Ele disse: Oi, oi, oi. Esse é um termo hebraico. Em grego, é muito parecido. Essa é uma palavra que muitas vezes é traduzida para o português como ai de mim ou ai. Mas qual é a implicação dessas duas palavras? A palavra ai significa que exige uma mudança. Deixe-me dar um exemplo para você entender a palavra ai. Obviamente é uma palavra diferente, mas há um trocadilho aqui. Por que digo isso? A imagem que eu gosto é: imagine que você está a cavalo e esse cavalo está correndo rapidamente, indo muito rápido. Ele está chegando próximo a um penhasco. Ele está chegando ao fim, onde só há uma descida. E o que você diz para esse cavalo? Você diz: ai, se esse cavalo não parar, que horror! Seria lamentável. Infelizmente, seria horrível. Então, esta palavra, a palavra bíblica ai, o que ela significa é: que horrível será, a menos que haja uma mudança, a menos que parem ou mudem o caminho para onde estão indo. É isso que Deus está chamando o povo a fazer. Então ele diz aqui: oi, oi, oi. É preciso que haja essa mudança. É preciso que haja uma mudança muito grande, porque, senão, o resultado será desastroso. E observe quem é. Olhe novamente. Esse anjo está voando no mais alto dos céus. Ele grita com uma voz poderosa: ai, ai, ai. Para quem?
Lembre-se que no livro do Apocalipse há dois grupos de pessoas. E isso não tem nada a ver com onde eles estão fisicamente. Há os que habitam nos céus, ou seja, os que se submetem às leis de Deus, os que respondem à verdade de Deus. E há também aqueles que habitam na terra. E esses ais, esses três ais, são dirigidos aos que habitam na terra, diz o versículo, por causa do toque das trombetas, isto é, das proclamações das trombetas, continua, que está prestes a ser dado pelos três outros anjos. Então, não há como evitar isso. O momento para se evitar isso foi em Apocalipse 7, versículo 9, na bendita esperança do arrebatamento. E para aqueles que perderam, bem, eles terão que passar por outro momento. Esses juízos da trombeta, esses juízos das taças, onde o julgamento de Deus e, finalmente, sua ira consumidora são derramados sobre o mundo. Por quê? Como veremos na próxima semana, todas essas coisas estão acontecendo para que Deus ensine ao povo que Ele é santo, que Ele não aprova a maneira como estão vivendo e que Ele quer mudança. Que tipo de mudança? A verdadeira mudança começa com o arrependimento. A pergunta que precisamos nos fazer é: quando Deus se revelar? E Ele está se revelando de maneira perfeita, ou seja, não há outra maneira de explicar isso a não ser Deus. Será que as pessoas vão retornar para Deus? Será que elas se arrependerão ou continuarão na dureza de seus corações? Essa é uma pergunta que cada um de nós precisa responder. E quanto mais cedo tomarmos essa decisão certa, melhor. Bom, estou sem tempo. Até a semana que vem e que Deus te abençoe ricamente. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.